iniciando aqui o material, vocês podem ver ó, que devido aos esforços ativos e reativos, isso quer dizer a ação e reação do material numa estrutura, a estrutura está em equilíbrio. A gente sempre calculava ela para ela permanecer em equilíbrio lá, né? Que era a equação lá ficava igual a zero. Então ela não se movimentava, a gente calculava para ela não se movimentar. Mas aquela equação a gente achava valores lá de reação no apoio A, no apoio B, só que a gente não sabia que material a gente estava trabalhando, o que a gente estava fazendo com aquela viga, vamos dizer assim, né? Então, dependendo do valor lá da tensão que está sendo aplicada sobre o material, esse material pode não suportar, ele tem uma tensão admissível ali, ele tem um valor de tensão admissível que ele vai suportar aquela tensão e depois daquilo ele vai se romper, beleza? Então, existem alguns tipos de esforços aqui que são esforços mecânicos aqui do material, então, a tensão de compressão. Como vocês podem ver, a tensão é quando você está... existe a tensão de compressão. A compressão seria, dando um exemplo aqui, a base de uma máquina, vamos dizer assim, uma máquina bastante pesada, vamos dizer, só por exemplo, a base dela está sob compressão. O chão e o peso da máquina está comprimindo aquela base dela, né? Então, isso é um esforço de compressão. Existe a tensão de tração. A tensão de tração seria uma corda, vamos dizer assim, quando existem forças contrárias, ou um cabo, existem forças contrárias nesse cabo, está acontecendo a tensão de tração, então, está sendo tracionado esse material. Existe a tensão de cisalhamento puro, que seria a questão da tesoura. A tesoura ela exerce uma tensão de cisalhamento quando ela vai cortar o material. Quando duas forças estão opostas uma à outra, o material está entre essas duas forças, como está mostrando aqui na figura. Tem esse material aqui, essa parte está empurrando o material para cá, essa outra parte está empurrando o material para lá. Isso vai gerar uma tensão de cisalhamento que vai, se exceder o valor limite do material, vai romper esse material. E existe a tensão de torção, então, seria um exemplo, um eixo de um motor elétrico aí. Quando você aciona ele tem a inércia dele. Se você acionar ele muito rapidamente, mesmo que não acione rapidamente, vai existir a tensão de torção. Mas se você acionar ele muito rapidamente, ele pode romper, né? Ele pode arrebentar por causa dessa tensão de torção, se ela superar a tensão que o material resiste. Então, aqui seria só mais ou menos o que é tração e compressão, que mais ou menos expliquei para vocês. Aqui a gente tem uma imagem, então, da tração, o que ela acontece no material. Então, ela tende a alongar o material. Está tracionando, o material tende a ficar maior. E a compressão tende a diminuir o tamanho inicial do material, tá? Comprimindo esse material. Então, aqui nesse primeiro exemplo, ó, eu coloquei esse exemplo para vocês terem uma base. Então, ó, imagine que temos que suspender uma peça industrial de 75.500 newtons de força-peso desse material, por um cabo de aço. A resistência média de ruptura dele é de 14.900 newton por centímetro quadrado. Vamos verificar, então, a espessura do cabo necessária para suportar essa peça. Então, a equação da tensão é igual a força sobre área. Aqui, então, ó, anotem essa equação aqui, ó, tensão, que é esse símbolo aqui, ó, sigma, se chama sigma esse símbolo aqui, ó. Tensão é igual a força dividido pela área. Então, o sigma é a tensão, o F é a força e A é a área. Anotem essa equação aí, beleza? O que a gente tem aqui que é dado no problema? Quais os valores que a gente tem aqui no problema, já que já foi dado pelo problema? 75.500. E o que é os 75.500? Newtons. É newtons ali, professor? Mas o que ele vai... O que isso... Aonde ele vai ser substituído nessa equação? É a força? É a força, isso mesmo. Newton é força, né? E esse outro valor aqui é o quê? Força por centímetro quadrado. Hã?
Força por centímetro quadrado. Vai ser a área. Força por centímetro quadrado, isso é uma tensão, então. Força por centímetro quadrado é tensão. Então, é o valor que o material resiste aqui. Esse 14.900 é o valor que o material vai resistir. Acima disso daí, que for aplicado nele, ele vai romper. Tranquilo? Esse valor é tabelado. Então, ele está pedindo aqui para a gente verificar a espessura do cabo que a gente precisa para suspender essa peça aí. Beleza? Então, a gente vai substituir esses valores nessa equação aqui. A gente vai ter, ó, tensão, que é ó, os 14.900, igual a 75.500, que é a força, dividido pela área. Só isolando aqui, jogando esse A para o outro lado e jogando 14.900 para baixo aqui, vai ficar 75.500 dividido por 14.900. A área vai ser igual a 5,06 centímetros quadrados, tem que ter esse cabo aí. Então, a área aqui que a gente calculou no do nosso cabo, que a gente precisa para suspender essa nossa peça aí de 75.500 newton, com a resistência do nosso cabo de 14.900 quilopascal, fica em 5,06 a área. A área. E a área de um cabo circular é dada por a área igual a... Essas vocês já sabiam, né? Pi. A área é igual a pi vezes d ao quadrado dividido por 4. Ah, sim. D é o diâmetro. Beleza? Então, sendo assim, ó, a nossa área aqui tem que ser igual à nossa área que nós calculamos aqui, no mínimo, né? Então, o que que eu fiz? Peguei a área que nós calculamos aqui, ó, 5,06, e igualei com o valor da área na equação aqui, ó. Pi d ao quadrado sobre 4. E isolei o D. Isolando o D aqui, fica 4, que o 4 vem para cá, multiplica o 5,06. O π passa para cá, dividindo. E daí a raiz quadrada, o valor ao quadrado aqui, passa para o outro lado como raiz, né? 4 vezes. Dividido por π. Isso. Igual a D. Raiz quadrada dá 2,538 centímetros. Então, está dizendo que nós precisamos de um cabo de 2,54 centímetros, que é 1 polegada, né? O mínimo, o cabo com aquela resistência lá, o mínimo que a gente vai precisar, vai poder utilizar é de 2,54. Se a gente utilizar um diâmetro menor, ele vai estourar. Sim. Tem que ser esses 2,54 mínimo. Beleza? Só que existe um negócio que se chama fator de segurança, o fator cagaço, conhecido fator cagaço. Você não vai utilizar a tensão do material que está tabelado lá. Você vai utilizar esse fator cagaço para diminuir essa tensão e aumentar o diâmetro do teu cabo. Isso aqui está no limite. Esse 2,54 seria, vamos dizer, se tiver uma forcinha a mais ali, ele arrebenta. Beleza? E não é isso que a gente quer, né? Então, existe o tal do fator de segurança, que é esse K aqui, ó. Esse K. Fator de segurança. Então, existe também um outro termo chamado tensão admissível. Lembra que a tensão em cima era só força sobre a área, né? Agora, tensão, aquela é a equação da tensão. Tensão admissível é quando você pega o valor tabelado lá da tabela, que é a resistência limite do material, ó, pega o valor lá da tabela, ou do problema que está sendo dado, e divide por um fator de segurança, maior que 1. Sempre maior que 1. O que você está fazendo? Você está pegando, vamos dizer que o material aguenta 80 megapascal. Você divide por 2. Está dizendo que agora ele só aguenta 40 megapascal.
Ó, essa resistência limite aqui, ó, é o valor da tabela, é um valor do tabelado do material. Existem Sim. tabelas que dizem assim, esse determinado material só aguenta tal tensão. O máximo é esse daqui que tu pode aplicar, beleza? Mas você não vai, lá em cima, no cálculo que a gente fez anteriormente, a gente usou o valor que ele deu lá na tabela. Tabelou lá, mas para cálculos de engenharia a gente não utiliza isso. A gente sempre utiliza esse fator de segurança aqui, ó. Que a gente pega o valor máximo que ele suporta e divide por um valor maior do que 1. Normalmente se utiliza 1,5, mas acima disso daí, dependendo do projeto que você vai utilizar, sempre tem uma tabela lá e vai te dizer. Então você vai pegar esse valor desse material, vamos dizer que suporta 80 megapascal, vamos dizer que eu vou dividir por 2. Ele só vai suportar, para mim, para o meu cálculo, eu estou dizendo que ele só vai suportar 40 megapascal, não vai suportar 80. Eu estou colocando um fator de segurança aí, beleza? Sim. Estou dizendo que ele vai suportar só metade daquilo lá, mas ele suporta 80, mas no meu cálculo eu vou dizer que ele só suporta 40. Então essa é a tensão admissível. Quando você pega o limite da resistência do material e divide pelo fator de segurança. Beleza? Então, para o nosso exemplo lá de cima, antes se deu 2,54 centímetros, que é uma polegada, né? O diâmetro do nosso cabo que a gente precisava para sustentar, né? Sim. Vamos dizer agora que a gente utiliza um fator de segurança de 1,5. O que a gente fez aqui? Pegou a resistência limite que ele deu lá em cima, que era os 14.900 aqui, beleza? Uhum. Pegou os 14.900, dividiu por 1,5. Beleza? Quanto que dá aí? 14.900 dividido por 1,5. 14.900 dividido por 1,5. Dá 9,93. 9.933, né? É. Então lembra, ó, antes a tabela do material diz que ele suporta 14, mas no meu cálculo eu estou dizendo que ele só suporta 9. Beleza? Então esses 9.933 que vai dar aqui dessa conta aqui, ó, eu estou dizendo que essa é a minha tensão admissível, eu só admito que seja o máximo essa tensão. E vou igualar a força sobre a área, que é a tensão. Eu tenho a força, que é o peso lá da máquina, que é quanto mesmo? 75.500 dividido pela área. Eu só isolei a área aqui, ó. Ficou 1,5 vezes 75.500 dividido por 14.900. Deu que a área do meu material, eu preciso de uma área de no mínimo 7,6 centímetros quadrados. Quanto que tinha dado antes? 5,6 centímetros quadrados, ó. Então agora eu estou trabalhando com um cabo mais grosso agora. Eu não estou trabalhando com ele no limite. Beleza? Eu vou trabalhar com um cabo mais grosso, para não dar cagada, para não chegar e arrebentar esse cabo. Então, vou calcular de novo a área, vou calcular o diâmetro desse cabo, eu tenho a área dele. Calculando, então, isolando a área aqui, a área é igual a πd ao quadrado sobre 4, isolo o diâmetro, agora eu estou trabalhando com um cabo de 3,11 centímetros de diâmetro, antes nós estávamos trabalhando com um de 2,5. Então, isso que se chama tensão admissível. Você pega a resistência do material e divide por um fator de segurança. Sempre que falar tensão admissível, você faz isso. Mas se ele já der a tensão admissível, quer dizer que já está incorporado naquele valor o fator de segurança.